Acabamos de voltar de um abrigo antiaéreo. Após mais uma onda de ataques com mísseis da República Islâmica e do Hezbollah, Israel tem enfrentado uma onda atrás da outra desses ataques com mísseis. Como eu disse, tanto da República Islâmica do Irã, quanto do grupo terrorista Hezbollah vindo do Líbano, nesta manhã e tarde. Recentemente, 2 pessoas ficaram feridas no centro de Israel após um míssil do Hezbollah. Após o fracasso das forças de defesa de Israel, veio a percepção. E então, mais cedo hoje, uma rajada de munições de fragmentação atingiu 6 locais diferentes, incluindo Yehud, Holon e Bat-Yam, em um canteiro de obras em Yehud. 2 trabalhadores na casa dos 40 anos sofreram graves ferimentos por estilhaços, e um deles morreu depois. Outro homem também ficou gravemente ferido em um local diferente no centro de Israel, de acordo com os socorristas. Aqui em Israel, a morte de hoje eleva o número de pessoas mortas em ataques de mísseis iranianos desde o início da guerra, em 28 de fevereiro de 2011. Gostaria de passar agora para nossos convidados no estúdio. Nós temos... Ainda não vamos chamar nossa correspondente. Entendi, tudo certo? Agora vamos aos nossos convidados no estúdio. Nosso correspondente diplomático sênior, Owen Altermit Alterman, e o analista de segurança Yaakov Lakin. Fiquei um pouco confusa com tantas sirenes. Yaakov, quero começar com você sobre o que está acontecendo aqui, porque ao que parece, o Hezbollah e a República Islâmica têm coordenado ataques ao longo das últimas horas. Quantas ondas nós realmente vimos até agora? E será que estamos realmente vendo uma diminuição nos ataques com mísseis, como havíamos relatado alguns dias atrás? Então, há muito para analisar aqui. Em relação à diminuição, não há dúvida de que as rajadas, o tamanho das rajadas vindas do Irã diminuíram. Nós passamos de dezenas nos primeiros 2 dias do ataque para agora, onde cada rajada vinda do Irã consiste de 1 a 3 mísseis. Isso é uma grande diminuição. Então, eles estão tentando continuar a perturbar a vida e, claro, estão tentando assassinar o maior número possível de civis. A quantidade de mísseis lançados contra Israel caiu a partir do 3º dia da guerra e continuou bem menor do que nas primeiras 48 horas. Isso ocorre devido aos constantes ataques da Força Aérea Israelense aos lançadores de mísseis. A maioria dos lançadores de mísseis do Irã foi destruída, e agora eles estão disparando principalmente desses sistemas móveis de mísseis lançados por caminhões. Eles estão disfarçados como sistemas civis e estão nas estradas do Irã, e há uma caçada em andamento para detectá-los e destruí-los. E em relação à ameaça, acho que a população civil está demonstrando muita resiliência. Respondendo à sua segunda pergunta, vemos coordenação entre Hezbollah e Irã. Não é coincidência que, em alguns desses ataques, mísseis iranianos caíram. Logo depois, o Hezbollah, como aconteceu há cerca de 1 hora, lança foguetes de longo alcance contra o centro de Israel. Isso é coordenado, e eles são basicamente uma entidade intrínseca, Irã e Hezbollah. O Hezbollah é um braço, um ramo da Guarda Revolucionária Islâmica no Líbano. Então isso não deveria ser uma surpresa, mas acho que é importante notar. Além disso, não devemos olhar apenas para o que está acontecendo aqui. Temos que observar o que está acontecendo no Irã e no Líbano. As capacidades do Irã e do Hezbollah estão sendo degradadas de forma muito agressiva todos os dias. E assim, com o passar do tempo, a capacidade do Irã de lançar esses mísseis vai diminuir cada vez mais. Certo, agora vamos voltar nossa atenção para o Golfo. E sabe, espero que a gente consiga explicar um pouco mais sobre a diferença nos tipos de armas que estamos vendo sendo disparadas também. Já vamos falar sobre isso, mas eu quero voltar para outra região que continua em alerta máximo, o Golfo. Enquanto os ataques do Irã continuam abalando a região. Os Emirados Árabes Unidos dizem que detectaram 15 mísseis balísticos e 18 vantes vindos do Irã só hoje. Embora a maioria tenha sido interceptada ou caído no mar sem causar danos, os ataques já mataram 4 pessoas e feriram mais de 100. Desde que a campanha dos Estados Unidos e de Israel contra o Irã começou, a República Islâmica do Irã disparou mais de 250 mísseis e mais de 1.400 drones contra os Emirados Árabes Unidos. Como disse, causando vítimas. Segundo dados, o Irã lançou mais mísseis e drones contra os Emirados Árabes Unidos que contra Israel. Bem, a República Islâmica afirma que está mirando bases dos Estados Unidos e infraestrutura militar, mas atingiu hotéis, aeroportos, áreas residenciais.
Muitos analistas questionam se esses ataques vão aproximar ainda mais os Emirados Árabes Unidos de Israel e Estados Unidos na luta contra o Irã. Agora está conosco Eral Margalit. Ele é fundador e presidente executivo da Jerusalém Venture Partners. Para discutir as implicações mais amplas aqui, ontem autoridades dos Emirados se irritaram com relatos israelenses, sugerindo que os Emirados Árabes Unidos participaram dos ataques de Israel e Estados Unidos ao Irã. Como alguém envolvido nas relações entre o Golfo e Israel, onde acredita que ataques iranianos ao Golfo afetarão no fim as relações com Israel, como isso deve ocorrer? Então, obrigado por me receberem. Eu acho que uma das principais coisas que estamos vendo é que existe, para começar, uma coordenação de segurança. E à medida que a guerra entra em seu 9º e 10º dia, há cada vez mais uma aliança de segurança. E a aliança de segurança inclui os Emirados Árabes Unidos, a Arábia Saudita, o Bahrein, Israel, a Jordânia e vários outros estados também. E eu acho que às vezes, quando você tem um inimigo em comum, vocês se unem porque precisam de defesa. Estratégias que são compartilhadas e melhores práticas que poderiam ser implementadas em toda a região. Agora, a retórica precisa ser cuidadosa, porque essa cooperação, em sua maioria, é silenciosa e muita coisa acontece nos bastidores. Mas eu realmente acho que está sendo construída uma forte aliança de segurança nesse exato momento, à medida que diferentes países da região entendem isso. Para enfrentar um Irã fora da lei e talvez algumas das outras facções extremistas da região, precisamos de alguma forma estar juntos. Sob a liderança dos Estados Unidos, o envolvimento de Israel e a coordenação entre alguns dos outros principais estados sunitas. Além da crise atual, qual o impacto desse conflito nas parcerias regionais e na estabilidade futura? Você estava cobrindo e estávamos falando sobre isso. Cerca de 3 semanas atrás, estávamos em Dubai, onde tínhamos 450 pessoas, muitas startups israelo-americanas, muitas pessoas da Europa também. Os Emirates vieram e houve uma grande conversa com o Ministério da IA sobre IA vertical como um tema principal para a cooperação na região. Então, eu acho que essas colaborações ponto a ponto que vem acontecendo nos últimos 5, 6 anos entre algumas das nossas empresas e a JBP e outras na área de cibersegurança, em IA, que está atendendo a indústria de saúde, a indústria bancária, a indústria de seguros, governos, a indústria regulada, na qual Israel é tão bom. Eu acho que ter esse tipo de colaboração, não apenas no nível de empresa para empresa, mas no nível de ecossistema para ecossistema, provavelmente é o próximo passo para criar tanto uma aliança de segurança, por um lado, quanto uma aliança econômica, por outro lado. Baseado em algumas das principais tecnologias que são necessárias na região de uma forma tão significativa. No âmbito econômico, gostaria de saber quais oportunidades ou riscos conjuntos você vê surgindo não só para Israel, mas também para os Emirados Árabes Unidos e para a economia internacional como resultado dessa escalada. Todos estão atentos aos mercados de petróleo agora, mas sabemos que os Emirados Árabes Unidos e Israel têm se dedicado bastante a Inarição Zikatori. Não consigo deixar de pensar em cibersegurança. Então, mesmo quando você pensa em cibersegurança, e a Aramco, por exemplo, a Aramco já foi atacada de várias formas antes dos mísseis. Foi atacada pelo Irã através de ataques cibernéticos. Você deve entender que a cibersegurança pode, às vezes, mexer no termostato de uma forma que pode fazer o aquecedor superaquecer e explodir. Então, cibersegurança não é brincadeira quando se trata de proteger refinarias, bancos ou algumas outras organizações. Mas mesmo se você olhar para o que está acontecendo hoje, muito do dinheiro que os iranianos estão guardando está sendo mantido nos Emirados Árabes Unidos por alguns dos principais bancos. E mesmo durante a guerra, tanto nos Emirados Árabes Unidos quanto no Bahrein e em alguns outros países, algumas empresas de Israel e de outros lugares do mundo estavam ajudando a detectar lavagem de dinheiro, tráfico de drogas e financiamento do terrorismo. O financiamento do terrorismo é algo que vem acontecendo na região há muito tempo, disfarçado de financiamento benigno. E só a inteligência artificial pode ser usada para identificar isso.
Não apenas atos isolados de transferências de dinheiro, mas também um padrão que às vezes pode levar a grandes financiamentos do terrorismo. Devemos lembrar que o Estado Islâmico cresceu ao tomar um campo de petróleo e obter dinheiro. O Hamas cresceu muito nos últimos anos em suas ações terroristas, quando recebeu muito dinheiro do Irã e de alguns outros estados párias. Então eu acho que ter coordenação em relação a dinheiro sujo versus dinheiro limpo, em relação às melhores práticas na região, em relação à saúde, à agricultura, permitir que os bancos, as companhias de seguros, os governos, diferentes sistemas trabalhem em conjunto e funcionem bem, vai ser fundamental. E isso, junto com uma aliança de segurança e colaboração, é algo de que a região precisa muito. E o que eu peço para Israel e para os Estados Unidos é que olhem não apenas para como travar a guerra, mas também para como acabar com a guerra, como usar a diplomacia de forma inteligente. Além da força que estamos usando e que precisamos usar, porque as guerras são vencidas no final, Não apenas pelo lado militar, mas também ajudando a orquestrar um acordo que garanta os benefícios que você está conquistando no campo. e a aliança entre Israel, os Emirados Árabes Unidos, a Arábia Saudita, o Bahrein e alguns outros países será fundamental para a próxima fase de análise desta região além da guerra. Nas próximas semanas, Certo, essa foi a Errol Margalite conosco. Muito obrigada por esse insight. Muito interessante ouvir alguns dos pontos positivos que podem surgir de tudo isso. Agora quero falar sobre o que ocorre internamente no Irã. Agora é oficial. Poucos dias após o líder supremo iraniano Ali Khamenei ser morto em ataque israelense com informações dos Estados Unidos, a poderosa liderança clerical do Irã agiu rapidamente para instalar seu filho, Mojtaba Khamenei, como novo líder supremo do país. Analistas afirmam que isso não representa moderação, mas sim o contrário. Enquanto isso, a mídia estatal iraniana confirmou que Mojtaba foi ferido em ataques dos Estados Unidos e de Israel. Agora gostaria de passar para nossa correspondente sênior nos Estados Unidos, Mike Wagenheim, em Washington, D.C. Estou interessado em saber qual foi a reação de Washington à nomeação desse novo líder supremo. Basicamente, tem sido Donald Trump, sem surpresa, quem mais tem se manifestado. Trump disse que não está satisfeito com a decisão, mas, em geral, deixou por isso mesmo. No início desta guerra, quando lhe perguntaram sobre quem assumiria a nova liderança, ele indicou que, se fosse alguém que não fosse aceitável para ele, seja de forma implícita ou explícita, essa pessoa poderia ser a próxima a sair. Mas ele não foi tão longe desta vez. Hoje ficou claro que a escolha foi inaceitável. Mas em relação ao que acontece com o novo líder supremo, Trump foi mais cauteloso, pelo menos em público, dizendo que vamos esperar para ver. Mas, obviamente, não está satisfeito com a situação atual. Existem várias formas de avançar daqui para Trump e em relação a Washington. Acho que eles estão mais preocupados com a logística da guerra, a estratégia da guerra, do que com quem está nessa posição de liderança neste momento. Até agora, pouco se falou no Congresso sobre o novo líder supremo. O foco tem sido o rumo da guerra a partir daqui. Certo, gostaria de te agradecer muito por estar conosco, Mike. Com essa atualização, vamos passar rapidamente para a nossa correspondente Balir Sladin, que está conosco. Ok, deixa para lá, vamos agora para o que está acontecendo no norte. Vamos dar uma olhada? Certo, bem, como dissemos, Israel tem estado. O exército israelense identificou agora o segundo soldado morto no ataque de ontem no sul do Líbano. O nome dele é O.R. Demri. Ele era sargento de 20 anos e operava máquinas pesadas na engenharia de combate das Forças de Defesa de Israel. Segundo o exército, Demri morreu quando um projétil, possivelmente míssil antitanque ou morteiro, atingiu uma trator D9 que liberava um tanque preso perto de um posto militar. O ataque também matou Mera Qatar, um reservista de 38 anos, e feriu outro oficial. Ao mesmo tempo, as Forças de Defesa de Israel dizem que vêm expandindo as operações no sul do Líbano, com a Divisão 36 das FDI avançando ainda mais na região. Enquanto Israel amplia uma zona de segurança para impedir novos ataques do Hezbollah ao norte do país,
Sirenes têm soado durante o dia devido a lançamentos de drones e foguetes pelo grupo. Vimos outra onda não faz muito tempo. Convido nossa analista de segurança, Yakov Lapin, para comentar sobre o aumento da presença israelense no sul do Líbano. O que isso indica? O que é necessário para eliminar de vez as capacidades do Hezbollah? Esse movimento é mais sobre criar uma zona de segurança ampliada para defender os civis contra ameaças de mísseis antitanque e de morteiros. Basicamente, empurrando as células Radwan, que ainda permanecem em pequeno número. Não, eles não conseguem mais lançar uma invasão completa como faziam antes de 7 de outubro, quando estavam posicionados como força de invasão no sul do Líbano. E agora estamos vendo uma presença esporádica de células Radwan, mas elas ainda são muito perigosas. E por isso o exército inundou aquela faixa estreita de segurança. Além dos 5 postos mantidos pelas FDI, temos reforços. As divisões enviaram toda uma variedade de infantaria, unidades blindadas e unidades de engenharia para criar uma camada protetora. Uma barreira para proteger as comunidades do norte, e o objetivo disso é garantir que elas não precisem ser evacuadas. E agora também estamos vendo baixas muito trágicas. As forças de defesa de Israel afirmam: é disso que estamos protegendo os civis, para que não enfrentem essa ameaça. O exército atuará assim em todas as fronteiras perigosas de Israel daqui em diante. O exército está à frente dos civis. Nunca mais eles enfrentarão um exército terrorista desprotegidos. Certo, vamos fazer um rápido intervalo comercial agora. Obrigada pela atualização. Fique com a gente. Aqui na I24 News vamos continuar com as últimas atualizações sobre o conflito em andamento entre Israel, Irã e Estados Unidos. Enquanto Israel enfrenta sucessivos ataques de mísseis da República Islâmica e do Hezbollah nesta manhã e tarde, 2 pessoas ficaram levemente feridas no centro de Israel após um míssil do Hezbollah não ser interceptado pelas forças de defesa de Israel. E mais cedo hoje, uma rajada usando munições de fragmentação atingiu 6 locais diferentes, incluindo Yaud, Holon e Bat Yam, em um canteiro de obras em Yaud. Você pode ver aqui. 2 trabalhadores de cerca de 40 anos ficaram gravemente feridos por estilhaços, e um deles faleceu depois devido aos ferimentos. Outro homem ficou gravemente ferido em outro ponto do centro de Israel. Segundo Magin David Adon, a morte de hoje eleva para 11 o total de mortos em ataques de mísseis iranianos desde o início da guerra, em 28 de fevereiro. Gostaria de passar agora para o nosso correspondente Balir Sladin. Ele está ao vivo de Bramley, no centro de Israel. Então, temos corrido para dentro e para fora dos estúdios com sirene após sirene. O que você pode nos contar sobre a onda mais recente de sirenes que ouvimos? De onde os mísseis estavam vindo e que tipos de munições foram usadas? Obrigado. Sim, na verdade estamos tentando chegar a Ramle, mas não conseguimos por causa da sirene na última meia hora. E pelo que eu entendi, na verdade foi um alarme falso. Aparentemente não foi por causa de um projétil ou míssil disparado do Irã. Mas, de qualquer forma, apenas 1 hora antes disso, na verdade houve uma sirene por causa de mísseis que foram disparados pelo Hezbollah, dessa vez do Líbano, em direção ao centro de Israel. Estamos falando agora sobre mísseis terra-a-terra de precisão. Isso não é algo que Israel não soubesse que o Hezbollah possui. Eles tentaram atingir instalações militares israelenses no centro de Israel na última semana, pelo menos uma vez com esses mísseis superfície. E também na guerra anterior, cerca de 1 ano e meio atrás, eles tentaram a mesma coisa. Mas hoje, aparentemente, houve vários desses mísseis que caíram ou atingiram, de facto, alguns dos locais no centro de Israel, de acordo com as FDI. Estamos falando aqui de vários mísseis que foram disparados, cerca de 5 ou 6, e a maioria deles foi interceptada, outros caíram em área aberta, e pelo menos mais um atingiu aquele local no centro de Israel.
mas ninguém ficou ferido por causa disso. No total, estamos falando aqui de diferentes locais onde aparentemente estilhaços ou outras partes do míssil ou do interceptador caíram. Isso deixou 4 pessoas levemente feridas. Nada além disso, mas definitivamente isso é uma escalada significativa por parte do Hezbollah e as forças de defesa de Israel estão dizendo isso. Minutos após esse lançamento, eles alvejaram os mesmos lançadores de foguetes e os destruíram, mas isso, claro, foi depois que os mísseis foram disparados. E novamente isso é uma escalada. Israel precisa, é claro, responder a isso agora. Certo, Baliad, muito obrigado por estar conosco. Recebemos alertas de drones também no norte. Exatamente o que Varida estava falando sobre a linha de confronto. Então, isso é, claro, bem na fronteira entre Israel e Líbano. Agora, a guerra no Oriente Médio está afetando algo que as pessoas ao redor do mundo sentem quase imediatamente, que é o preço da energia. Os mercados de petróleo sobem devido a combates entre Irã e Israel e ameaças à infraestrutura regional, afetando o fornecimento global. O preço do petróleo Brent saltou brevemente para quase $120 por barril antes de recuar levemente. Esses são níveis que não eram vistos desde os primeiros dias da invasão russa à Ucrânia em 2022. Um dos principais motivos é a preocupação com o Estreito de Hormuz, um dos mais críticos pontos de estrangulamento de energia mundiais. Cerca de 1/5 do suprimento mundial de petróleo normalmente passa por esse estreito todos os dias. Mas, com o tráfego de petroleiros diminuindo devido a ameaças de mísseis e drones, vários produtores do Golfo já estão reduzindo a produção à medida que os estoques se enchem e os efeitos em cascata já estão sendo sentidos. Mercados de ações asiáticos caíram e combustíveis subiram, pois investidores temem que o conflito afete o fornecimento de energia por semanas ou mais. Gostaria de passar agora para nosso correspondente diplomático sênior, Owen Alterman, aqui conosco no estúdio. No fim, é claro, o mercado de petróleo está instável. Você pode perguntar, o que isso representa para o americano ou israelense comum? Até para o americano, o israelense ou o filipino médio, Natasha, só para mostrar o alcance dos efeitos colaterais desta guerra. Você sabia? O governo das Filipinas disse aos seus escritórios que não podem colocar o ar-condicionado abaixo de 24 graus Celsius. Quanto seria isso? Cerca de 75 graus Fahrenheit. Para economizar petróleo? Ou estão considerando uma semana de trabalho de 4 dias com as pessoas trabalhando de casa? A funcionária pública de Manila, Natasha, não tem relação com a guerra no Oriente Médio. Mas eles estão sentindo isso em suas vidas diárias, em seus próprios corpos, em suas próprias rotinas de trabalho, só para mostrar até onde isso chegou. Olha, obviamente, todo mundo está preocupado com o preço do petróleo. A administração Trump basicamente disse que tem 3 ferramentas que vai usar, e há um desenvolvimento em uma delas. Na verdade, vamos começar por essa terceira. Sugere-se que países liberem estoques de petróleo reservados para emergências. Ministros das finanças do G7 se reuniram há algumas horas em Nova York, onde era esperada a liberação do petróleo. Estados Unidos e União Europeia disseram querer isso antes da reunião, mas decidiram não agir. O ministro francês das Finanças declarou que iriam esperar. O G7 divulgou um comunicado após a reunião, afirmando estar pronto para agir futuramente. E Natasha, isso parece ter acalmado os mercados o suficiente, porque você não viu um aumento no preço do petróleo depois disso, que já tinha caído, aliás, antes da reunião, assim que a reunião foi anunciada. Essa ferramenta ainda não foi usada, mas segue disponível. A outra é liberar o Estreito de Hormuz. O secretário de Energia dos Estados Unidos, Chris Wright, afirmou ontem que governo e militares americanos buscarão uma solução. O terceiro ponto é a possibilidade de reinserir o petróleo russo no mercado. O governo concedeu à Índia 30 dias de isenção para comprar petróleo russo. Antes, Trump havia imposto alta tarifa para impedir isso. Mas agora, entendendo que a urgência da situação justifica dar uma pausa de 30 dias nisso, mesmo ajudando a Rússia no curto prazo, Natasha, isso fortalece Estados Unidos e Israel na campanha e depois eles podem negociar com os russos novamente. Certo, foi uma ótima análise, Owen. Agora vamos mudar para um assunto bem diferente. Há uma mudança de tom do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sobre quem deve e quem não deve se envolver na guerra com o Irã. Dias após sugerir que seria ótimo se combatentes curdos entrassem no Irã contra o regime, o presidente dos Estados Unidos agora recua dessa ideia. Trump disse que avisou aos curdos que não quer que participem da luta, afirmando que o conflito já é complicado o suficiente. Ele fez esses comentários a repórteres no Air Force One.
Agora, a mudança ocorre enquanto cresce a especulação sobre milícias curdas no Kurdistão iraquiano abrirem nova frente contra Teherã. Trump comentou sobre um dos momentos mais polêmicos da guerra: um ataque mortal a uma escola de meninas no Irã. Ele afirma acreditar que o Irã foi responsável, mesmo com as investigações ainda em andamento para esclarecer o ocorrido. Bem, quem está conosco agora é a analista de assuntos curdos Mutlu Siviroglu. Espero ter pronunciado corretamente. Ele está falando conosco de Washington, D.C. Estou interessado em saber sua opinião sobre a reviravolta do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. O que isso revela sobre a situação atual no Irã? Natasha, não acho que seja uma reviravolta. O presidente Trump gosta de falar do jeito que sente, sabe? Acho que ele reconhece o grande papel que os curdos têm no Irã. Os grupos curdos são o único grupo que está organizado politicamente, socialmente e militarmente. Então, eu não vejo essa declaração como algo isolado. Eu olho para a visão geral dele. Acredito que o presidente Trump e o governo dos Estados Unidos dão grande importância ao papel dos curdos. Portanto, acho que os curdos têm um papel importante a desempenhar. Os grupos armados curdos estão divulgando declaração após declaração de que esse regime é seu inimigo. Eles vêm lutando contra esse regime há décadas. Como eu sempre digo, as prisões da República Islâmica do Irã estão cheias de curdos. 47% dos presos do ano passado eram curdos. Então os curdos foram os que mais sofreram com esse regime. Acho que todos reconhecem que, se algo clandestino acontecer, acontece. Mas os curdos fazem isso por eles mesmos. Os curdos encaram isso como sua própria luta, que travam há décadas. Porque esses combatentes que você mostra estão lá agora. Eles defendem sua terra, seu povo e lutam contra esse regime. A declaração do presidente Trump não deve ser vista isoladamente. Pelo menos eu não a considero assim, analiso o contexto geral. Acho que o presidente reconhece que os curdos têm um papel importante a desempenhar. Agora, há um político curdo iraniano em Washington, em nome da Aliança Nacional Curda, o senhor Khalid Azizi. Ele está na cidade, está fazendo algumas reuniões com o governo. Então, eu acho que os Estados Unidos estão reconhecendo o papel dos curdos, está certo em reconhecer os curdos. Então, acho que, pela minha observação, pela minha interação com líderes no Irã, de diferentes grupos, os curdos estão se preparando a qualquer momento. Essa é a luta deles. E o presidente Trump, quando você olha para essa declaração, ele também diz: eu não quero que os curdos sejam feridos. Então, há um forte apoio público aos curdos dos Estados Unidos. Então, pode haver diferentes razões. Ele pode ter dito isso, mas nas ligações dele com os líderes curdos iraquianos e líderes curdos iranianos, acho que ele e sua administração reconhecem que os curdos são muito significativos. Sabe, entre os curdos sírios, há um sentimento de abandono após a tomada do governo sírio por Al-Shada e pelas forças sírias, que também tem muitos elementos jihadistas. Vimos recentemente que, basicamente, os Estados Unidos pararam de apoiar as forças democráticas sírias. Eles estão pedindo para que as forças democráticas sírias se integrem ao exército sírio. E então, claro, a pergunta seria se há alguma garantia que está sendo exigida pelos curdos no Irã quando se trata de realmente enfrentar essa luta contra a Guarda Revolucionária. E se eles estiverem receosos de não conseguir o apoio dos Estados Unidos para isso? Sim, essas reivindicações existem, são muito fundamentadas, mas o caso na Síria e no Irã são muito diferentes. No caso da Síria, o presidente Trump escolheu um caminho diferente. E esse caminho foi desfavorável para os curdos. Os curdos sofreram muitos danos como consequência, mas esse é um caso diferente. Há coisas que poderiam ter sido feitas de forma diferente, de uma maneira melhor. Mas, ao mesmo tempo, vamos lembrar que, novamente, os Estados Unidos intervieram para proteger os curdos. Israel também entrou em ação para protegê-los, especialmente o Congresso dos Estados Unidos teve um papel muito importante. O senador Janice Graham, o senador Brumendel, eles desempenharam um papel crucial. Então, sim, a política dos Estados Unidos causou alguns danos sérios, mas, ao mesmo tempo, novamente, os Estados Unidos vieram ajudar os curdos também. Então, a experiência iraniana é diferente. Duas geografias diferentes, dois casos diferentes, e os partidos políticos curdos iranianos estão em luta.
Eles aprenderam algumas lições, estão mais cautelosos em relação ao que fazer, o que não repetir, como serem cuidadosos. Eu os vejo agindo de forma muito madura. Por isso, estou confiante de que os erros cometidos na Síria não serão necessariamente repetidos no Irã. Vendo que todos esses grupos se uniram, estão prontos para defender seu povo, sinalizam para que seu povo se prepare. E o regime está... A Guarda Revolucionária Islâmica, IRGC, teme muito os curdos e os ameaça no Irã, Iraque e outros locais. Isso mostra que os curdos são muito importantes, eles são bons, lutam com fúria, são guerreiros muito corajosos em todas as partes do Kurdistão. Então é isso que eu estou dizendo. Vejo de outra forma. Síria e Irã são casos diferentes, mas o que os curdos sofreram na Síria faz com que os curdos iranianos no Iraque sejam mais cautelosos e mais claros ao fazer suas reivindicações. Obrigado por estar conosco, Mutlu, e por compartilhar sua opinião. Agora, vamos para um momento marcante no futebol que se torna uma importante história política internacional. Membros da seleção feminina de futebol do Irã estão enfrentando pedidos de proteção depois de se recusarem a cantar o hino nacional antes de uma partida na AFC, Copa Asiática Feminina de 2026 em Gold Coast, Austrália. Agora chamo o nosso correspondente diplomático sênior, Owen Alterman, para mais informações sobre essa história. Isso está realmente se desenvolvendo agora. Está se tornando uma manchete importante. Conte para a gente o contexto dessa situação. Veja, isso virou um grande incidente diplomático. Natasha, espero que possamos falar disso no passado. Vimos o vídeo, as mulheres optando por não cantar o hino nacional do Irã no campo. Para dizer o mínimo, a República Islâmica e o regime iraniano não ficaram nada satisfeitos com isso e chamaram as mulheres de traidoras. Sob aparente pressão, nos 2 jogos seguintes, cantaram o hino nacional. Mas a realidade é que elas estavam enfrentando e potencialmente ainda enfrentam um tratamento horrível quando voltarem para casa. Aliás, por outro lado, Natasha, há uma preocupação de que, se elas não voltarem para casa, o regime se vingue dos familiares delas. Só imagine ter que tomar essa decisão, né? Decidir se permanecer na Austrália, possivelmente arriscando seus familiares, ficou sem solução até poucas horas antes de elas deixarem o país após o torneio. Isso acabou se tornando um incidente diplomático. 5 das mulheres aparentemente conseguiram escapar e estão recebendo asilo na Austrália. Donald Trump tweetou no Truth Social e depois disso ter falado com o primeiro-ministro australiano Anthony Albanese, que, segundo ele, está cuidando disso. Mulheres que desejam permanecer na Austrália e obter asilo poderão fazê-lo. Quem optar por retornar ao Irã também terá essa possibilidade. Uau, situação muito complicada. Algumas mulheres corajosas. Sim, mulheres corajosas. E é algo que vamos continuar acompanhando conforme surgirem mais novidades. Agora nossa próxima história. Ninguém imaginaria, mas a periferia da faixa de Gaza pode ser hoje o lugar mais seguro de Israel. Tal Sabag, do nosso canal de notícias em hebraico, foi até lá para conversar com os moradores locais e com aqueles que estão se abrigando ali dos mísseis iranianos e do Hezbollah que tem atingido Israel. As coisas se inverteram completamente. Depois de 14 anos em que vivíamos com quedas de foguetes aqui todos os dias, é engraçado que estamos a 1500 metros da fronteira e mesmo assim estamos no lugar mais seguro de Israel neste momento. A realidade é volátil. Em uma guerra que já dura 2 anos e meio, o absurdo é sentido de forma muito forte aqui. Aqueles que no passado foram obrigados a deixar suas casas devido ao perigo na região, agora estão hospedando moradores do centro e do norte. Conheço essa família da época em que fomos evacuados. Eles vieram para Jerusalém de Shlomi, eu vim para Jerusalém daqui. A gente comia 3 vezes por dia juntas no refeitório. Íamos para a piscina juntas, passeávamos juntas. Foi realmente, viramos uma família no hotel. Ao sair do hotel disse a elas, tem problema no norte? Aqui há quartos. Então, da última vez elas não vieram. Desta vez, ela provavelmente desistiu bem rápido. Aos olhos de muitos, a região do entorno de Gaza agora é vista como uma das áreas mais seguras. O kibbutz, perto de Yitzhak, é apenas um exemplo disso. O kibbutz está hospedando 143 não residentes, cerca de 1/5 de sua população total. E neste momento, parece que os convidados não têm pressa de ir embora. Sempre que vejo notícias sobre Shlomi, agradeço a Deus por estar aqui. Não conseguiria lidar se estivéssemos lá.
Acho que é uma mitzvah. Além disso, não podemos fazer mais nada. Está claro que não somos solução para nada. Muitos dos moradores do norte, que já haviam sido evacuados no passado, estão novamente sofrendo com fogo constante, dia e noite. Ela mora em Mitzpe-Aila. Não tenho tempo para correr ao quarto seguro. É tipo na fronteira com o Líbano. E aqui eu me sinto super tranquila, não dá para sentir muito a guerra. No centro também, eles sofrem com as sirenes frequentes. E muitos dos moradores não têm acesso fácil a um espaço protegido. Eles não têm um quarto seguro. Eles têm um abrigo coletivo lá embaixo. Mas não é como o nosso quarto seguro. Já estamos procurando abrir um bar para a loja aqui. Todos os evacuados do centro falam sobre isso. Geralmente se encontram bem aqui, exatamente neste jardim. Eu tenho cerca de 40 sobrinhos e sobrinhos netos na região central do país, concentrados em 3 cidades. Estamos muito afastados deles, mas nem todos podem se mudar para cá. Principalmente todos os membros do kibbutz que não têm quartos seguros e estão hospedados lá. E também tenho alguns amigos, e eu tenho muito orgulho de essa ser a nossa comunidade. A gente tem um quarto seguro onde dormimos e família, e preferimos isso do que ter de descer umas 3 vezes toda a noite como antes. A única coisa é que ficamos preocupadas com os pais, irmãos e amigos que ficaram no norte e estão passando por esse pesadelo lá. Há quem foi obrigado a deixar seus negócios para trás, e há quem se adaptou à realidade instável em Israel. Pegue, por exemplo, a família Sharabi Barak, cujo negócio mudou do sul para o centro e depois voltou para o sul. Devido à guerra, vários eventos foram cancelados para nós. Então, amigos de Beeri perguntaram se queríamos ir para lá por tempo indeterminado. Sim, foi especialmente emocionante. Vieram amigos de Hatzerim, de Tel Aviv, eles foram especialmente para lá quando nós fomos e não estávamos lá desde o dia 3 de julho de 2023. Mas aqueles que estão ficando aqui não esquecem nem por um momento onde estão, e a Frente Sul não desapareceu. Aqui temos 15 segundos para entrar no espaço protegido e aqui ainda estamos em guerra. Hang. Eu não entendo por que as pessoas estão fugindo de riscos maiores. Tudo parece relativo. Com a guerra entre Israel e Irã, milhares de turistas buscam sair do país. O governo israelense anuncia novas opções de voos para auxiliá-los. O Ministério do Turismo de Israel informa que estrangeiros já podem reservar voos de saída com companhias aéreas israelenses. Isso inclui, é claro, El Al, Arqué e Israir, com ajuda adicional disponível em casos urgentes. Para muitos estrangeiros ainda em Israel, isso significou uma experiência de viagem incomum, com sirenes e abrigos e segurança que muda rapidamente. Felizmente, alguns presos aqui tentam encarar a situação com bom humor. Nosso próximo convidado é Daniel Ryan Spalding, comediante que faz todos rirem, até nos abrigos antiaéreos. Quando você é um gay poderoso em Israel, durante a Operação Fúria Épica, você e seu marido judeu branquelo organizam um ensaio fotográfico de shakshuka. Meu Deus, Avi, eu adorei essa ideia. Vamos mostrar para todos esses gays anti-sionistas de modinha de Williamsburg o quanto estamos despreocupados com a ameaça de guerra nuclear. Sua mãe já te ligou? Ela ainda finge que é democrata. Tão irritante, parece que tudo que restou para ela é o Fetterman. Esses judeus democratas vão acabar matando todos nós. Ave, você viu que a Sandra Bernhard postou? Ela ainda assiste a Rachel Maddow. Formulação francesa traidora. Supremo líder Ayatollah Khamenei. Ela está morta, 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 morta. O Ayatollah Khamenei está morto. Agora, conosco no estúdio está Daniel Ryan Spalding, comediante canadense atualmente preso em Israel. Você sabe, essa definitivamente não é a sua primeira vez. Nós já passamos um tempo juntos aqui em Israel. Eu te entrevistei, acho que foi depois do dia 7 de outubro, em algum momento.
Como tem sido para você passar por essa experiência, especialmente com a nova guerra com o Irã? Também estive aqui na guerra de 12 dias, então isso está virando padrão. Sinceramente, eu meio que senti que isso ia acontecer. Ia acontecer. Eu estava aqui, eu ia ficar aqui por 6 semanas. Eu tenho ido e voltado entre Israel e os Estados Unidos no último ano, então eu meio que já esperava por isso. E para ser sincero, estou aliviado. Estou aliviado que isso finalmente está acontecendo. Estou aliviado que a ficha está caindo para todo mundo. Estar nos Estados Unidos, de certa forma, é mais perigoso do que estar aqui, porque a fronteira ficou aberta por 4 anos, a gente não sabe quem está no país. E também, psicologicamente, estar perto de pessoas que foram, você sabe, tão profundamente subvertidas e radicalizadas por toda a propaganda contra Israel, isso tem sido mentalmente tão exaustivo. Então, estar aqui com o meu povo, com meus israelenses, sabe, estar no abrigo, eu sei que parece loucura, mas eu me sinto mais seguro aqui, apesar da guerra. Sim, é interessante. Muitos israelenses também se sentem assim, dizem as mesmas coisas. Como comediante, você observa sempre o lado absurdo da vida. Você poderia dizer o que mais te chamou a atenção durante essa última semana com essa guerra? Teve algum momento de humor ou alguma perspectiva diferente? Bem, eu tenho feito meus pequenos vídeos de comédia e, claro, faço meu trabalho criativo e tudo mais. Sempre é interessante. Os israelenses realmente exageram mais com a chuva do que com sirenes. Tipo, as pessoas ficam muito incomodadas quando chove. Tipo, isso realmente assusta eles mais do que mísseis sendo lançados contra eles do Irã. Posso confirmar isso. É absolutamente verdade. Sim. Mas, sabe, é estressante, tipo, mesmo que você consiga lidar mentalmente, o estresse meio que fica no seu corpo, então todo mundo sai pra correr. Acho que é por isso que todo mundo aqui é tão bonito e em forma. O estresse e o TEPT, você precisa, tipo, extravasar, né? Então, sabe, mas é importante pra mim estar aqui, porque tão poucos artistas têm se envolvido com Israel nos últimos 2 anos. Tipo, a gente literalmente tem comediantes judeus indo para festivais de comédia na Arábia Saudita, em vez de Israel. Eu acho simplesmente ridículo, tipo, o fato de que o custo social de estar conectado a Israel é tão alto. Em relação, tipo, aos ataques de bots e à destruição de reputação. E a gente precisa de pessoas aqui. A gente precisa ter essa mudança cultural. E as pessoas precisam ver como é aqui. Ver como é bonito. E como as pessoas são incríveis. Que vocês têm enfrentado essa guerra existencial e essa enorme campanha de propaganda para deslegitimar, sabe? A gente precisa dessa mudança cultural. Então, estou feliz de estar aqui. Interessante como, desde nossa última conversa, você passou por um período de descoberta, especialmente após o dia 7 de outubro. Você visitou Israel, viu algo que não tinha necessariamente visto sendo noticiado, né, sobre esse lugar. E agora a pergunta, claro, você está pensando em pegar um voo para sair? Ou acha que é isso? Vai simplesmente ficar aqui? Ah, não, estou feliz em ficar até o meu voo, que é mais para o final do mês. Então vou ficar aqui, não vou sair. Eu me sinto muito seguro aqui e quero estar aqui para viver essa experiência. Então, sabe, eu amo meus judeus. Se eu cair, caio junto com os judeus. Sim, eu sei. Nem mencionamos o fato, é claro, de que você não é judia. Você só apoia o Estado de Israel, depois de ter passado tanto tempo aqui. Sim, eu vim pra cá inicialmente em 2019. Eu tinha muitos amigos que conheci em Berlim que eram israelenses. E depois vim pra cá fazer shows ao longo dos anos e vim pra cá em diferentes projetos de escrita. Então você se apaixonou? Sim, com certeza. Certo, Daniel. Temos adorado seus vídeos e assistimos sempre aqui nos estúdios da i24 News. Então é um prazer ter você com a gente. E pode ficar o tempo que quiser. Muito obrigado. Certo, pessoal. Por enquanto é isso dos estúdios da i24 News. Vamos fazer uma pausa, mas voltaremos novamente, ao vivo, às 20 horas.